Olá, turma do bem, olá, turma que está na paz, olá, turma que busca a paz. Espero que esteja todo mundo bem. Pessoal, hoje eu vim fazer esse vídeo para vocês, para as pessoas que estão inscritas e também para as que não estão. Eu peço também que participem desse pequeno grupo. E hoje eu vou fazer um pequeno comentário sobre um livro muito conhecido na doutrina espírita, que inclusive eu acredito que foi um dos primeiros livros da doutrina espírita. Não sei se vocês conhecem, não sei se já ouviram falar do livro dos Espíritos. Acredito que muita gente não conhece, e se ouviu falar, mas não tem um conhecimento profundo do que se trata, na verdade, o livro dos Espíritos. Pois é, para quem não tem o conhecimento, o livro dos Espíritos, ele é um livro da doutrina espírita, como eu falei, que é cheio de perguntas e respostas. São perguntas feitas por pessoas e as respostas ditas pelos espíritos segundo a doutrina espírita. Eu até acredito que seja porque, na verdade, esse livro ele contém as respostas. Cada resposta uma melhor que a outra. Para começar, eu vou fazer uma pequena leitura de algumas perguntas. Vou ler aqui algumas perguntas que foram feitas para espíritos superiores e também as respostas dos espíritos superiores. E cada um tira a sua conclusão, se acredita ou se não acredita. Eu, por exemplo, eu acredito sim, porque esse livro tem me ajudado bastante. Ele não chega a ser assim um livro exclusivo somente para a doutrina espírita. Ele é um livro que contém muitas informações boas, uma filosofia muito boa, para melhor dizer. Enfim, quem tem a vontade de ter um crescimento moral, eu posso até dizer assim, sobre tais coisas, tais conhecimentos, esse é um dos livros principais que eu indico para qualquer pessoa. Ele é muito bom. Não estou dizendo aqui que ele seja um livro verdadeiro no sentido de que tudo que está aqui foi dito pelos espíritos. Não estou dando essa informação para vocês. Estou dizendo que ele é um livro muito bom. O conteúdo dele é muito bom. Fala de diversas coisas. Por exemplo, o começo dele é falando sobre Deus, que como eu falei para vocês, eu vou até fazer essa leitura e vou passar. E cada um vai tirar a sua conclusão de acordo com o que cada um acha que deve achar, né? Então vamos lá, eu vou ler a primeira pergunta e cada um tira a sua conclusão. Deus e o infinito. A primeira pergunta que foi feita para os espíritos superiores foi o seguinte: que é Deus? Essa foi a pergunta. Aí vem a resposta. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Bem, essa foi a resposta do espírito superior, que tem os inferiores, né? Tem os superiores, aqueles que digamos assim, que estão se encaminhando para chegar a um nível tipo, como eu posso dizer, um anjo. Sei que talvez eu esteja até exagerando nisso, mas é mais ou menos isso. E vem a segunda pergunta: que se deve entender por infinito? A resposta do Espírito: o que não tem começo e nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Terceira pergunta: poder-se dizer que Deus é infinito? A resposta do Espírito: definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo pela própria coisa e definir uma coisa que não é conhecida por uma coisa que não o é mais. Certo? Então, essas são algumas questões que o livro trata.
E tem muitas outras. Para quem tiver a curiosidade de conhecer esse livro, eu indico sim. Ele ensina muitas coisas, ele fala de muitas coisas bonitas, que faz com que a pessoa tenha uma vivência melhor com relação sobre o conhecimento das coisas espirituais. Aí tem prova da existência de Deus. Eu vou ler só a primeira pergunta dessa parte de prova da existência de Deus. Vem a pergunta feita ao Espírito: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Eis a resposta: num axioma que aplica às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe. Ele tem, pois, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e adiantar que o nada pode fazer alguma coisa. Essas são uma das questões. E é como eu falei, esse livro aqui, por exemplo, ele tem, deixa eu ver aqui, quantas páginas? São mais de 400 páginas. Quase 450. Chegando a 430 e pouco. Então, o que eu queria passar para você era o seguinte, era isso, de que se você tiver curiosidade de ler um pouco sobre esse livro, ele é um livro muito bom. Eu tenho plena certeza que ele vai lhe ajudar em algumas coisas. Ele vai lhe dar um esclarecimento de coisas voltadas para o espiritualismo. Ele vai esclarecer algumas dúvidas que talvez até você já tenha feito, não tenha encontrado as respostas. Quem sabe você poderá encontrar as respostas neste livro. Quando a gente se fala assim de o livro dos Espíritos, ele causa logo aquela coisa de algo espantoso, de algo assombroso, mas que na verdade não tem nada disso, não tem nada a ver com isso. Eu, por exemplo, tive essa impressão quando eu consegui esse aqui, há mais ou menos uns 15 anos atrás. Eu acredito que foi o meu primeiro livro da doutrina espírita, foi esse aqui, e tem me ajudado muito, tem me ajudado bastante, assim como outros que eu consigo, que eu adquiro, que eu ganho também, que eu ganho bastante. E eu recomendo para você que, se você quiser fazer uma pequena leitura, leia. Eu quero que você entenda também que eu não estou dizendo para você que esse é o livro. Claro que não, porque cada pessoa tem o seu entendimento, assim também como tem as pessoas que questionam algumas passagens da Bíblia. Tem aquelas pessoas que acreditam em Deus, ou melhor, que acreditam na existência de Deus, tem os que não acreditam. Então, se a pessoa não acredita na existência de Deus, ela não vai acreditar que existe Espírito, ela não vai acreditar que existe seres de tais como eu posso dizer, existem tais entidades. Elas não vão acreditar. Assim como tem aquelas que vão acreditar, sim, porque eu digo para vocês com toda certeza que eu já tive essa experiência de ver tais entidades, de ter provas de que tais entidades realmente elas existem, e digo para você que não são todas as pessoas que têm essa capacidade de ter essa visão, mas também tem aquelas que tem as pessoas que têm essa condição, essa capacidade de ver, de ouvir, de sentir. Na maioria das vezes as pessoas sentem a presença de entidades, de espíritos. Então, se você quiser ler ou adquira um livro desses, tem livros muito baratos, um precinho bem legal, e leia, e você vai tirar suas próprias conclusões a respeito do livro dos Espíritos, da doutrina espírita. Uma doutrina que é muito boa, tem ensinamentos bons. Não estou dizendo também que as outras religiões não têm, porque tem sim. Eu conheço de cada religião, eu conheço um pouco. Não que eu estivesse buscando em cada religião um Deus, porque Deus só existe um. Existe apenas um Deus, e é o Deus de todas as religiões, eu posso dizer assim, porque ele não disse vai ter a religião X, vai ter a religião Y, vai ter a religião A, vai ter a B, vai ter a C, não.
Jesus Cristo não falou nada de religiões. Isso foi coisa inventada, criada pelo homem. Como qualquer pessoa pode inventar e criar uma religião, uma seita, alguma coisa do tipo. Assim como tem seitas diabólicas, tem seitas voltadas para ensinamentos bons, como a doutrina espírita, como outras religiões, a evangélica, a católica, enfim, tem muitas religiões, muitas seitas que podem fazer com que a pessoa tenha uma vivência bem melhor do que a pessoa não tendo nada. É como se diz, ela tendo um ser superior para se agarrar, ela vai se fortalecer mais e mais. Então, o que eu queria passar para vocês hoje era isso. E mais uma vez digo que se você tiver a curiosidade de conhecer do que fala o livro dos Espíritos, consiga, e você não vai se arrepender. E não tenha medo, porque não tem dizendo aqui nada a respeito de nada que seja além do que você imagina, não. É bem menos do que você imagina. Eu digo isso porque quando eu consegui esse livro, eu imaginei que fosse alguma coisa tipo um livro que nem um livro de São Cipriano, por exemplo, que é um livro muito polêmico, que poucas pessoas podem ter. Esse aqui, pelo contrário, todas as pessoas podem ter. Ele tem ensinamentos bons, fala coisas que a pessoa for parar para pensar, for parar para meditar, for parar para ver do que aquilo se trata. Realmente vai ter um entendimento bem melhor. Ele ajuda bastante a pessoa a sair do conhecimento zero, se falando de espiritualidade. Então, que você fique na paz, que você fique na luz, que você tenha a capacidade de ter o seu próprio entendimento de acordo com o que sua condição tem, no livro dos Espíritos, assim como a Bíblia, por exemplo, que passa muitos ensinamentos bons, mas também para quem quer ter um pouco de conhecimento a respeito de tais coisas, para tirar a própria conclusão. Esse é o livro indicado por mim, e eu acredito que por todas as pessoas que têm um certo conhecimento da doutrina espírita. Essa doutrina que eu abracei há muito tempo e gosto bastante, tem me ensinado muito, tem me ensinado a me melhorar, a mudar o meu próprio eu. Conheço, como eu falei antes, conheço de cada uma, conheço um pouco, mas só teve 2 religiões na qual eu tive um conhecimento, eu não vou dizer profundo, porque eu não sou tão conhecedor de tais coisas, mas a Igreja Católica, que foi a primeira, na qual a gente vem e acompanha desde o berço, pelo fato da família ser daquela religião, a gente se considera como um membro daquela religião pelo fato da família ser. Mas com o passar dos tempos a gente vai crescendo, a gente vai descobrindo outras coisas. Um acredita que a religião evangélica é melhor do que a católica. Existe aquele que acredita que a doutrina espírita ela tem ensinamentos bons tanto quanto a evangélica e a católica. Existe aqueles que acreditam que a Umbanda, por exemplo, ela tem ensinamentos bons, dados diretamente pelas entidades. Enfim, cada um escolhe o que cada um acha melhor, não é verdade? Cada um escolhe o que cada um acha que é melhor para si. Assim como tem aquele que acha melhor sofrer por escolher tais caminhos, como tem aquele que acha melhor não sofrer por escolher um outro caminho. E cada um é cada um, ninguém é igual a ninguém, escolhas são escolhas, cada um faz a sua escolha e por aí se vai. Então, mais uma vez, muito obrigado por você fazer parte desse pequeno grupo. E se você gostar desse pequeno comentário a respeito deste livro maravilhoso, eu poderia fazer uma outra leitura de um outro título, porque esse livro ele tem muitos títulos bons. Tem título aqui que eu nunca entendi, porque é além dos meus conhecimentos, é além da minha capacidade, é além da minha condição em entender. Mas que não custa nada a gente procurar ter um entendimento, mesmo que seja superficial. Então busque esse livro, consiga, e você vai tirar a sua própria conclusão. Fique na paz, fique na luz, Deus lhe abençoe. E nunca esqueça de que só existe um Deus. Dependendo de religião, só existe um Deus. Podem existir trilhões de espíritos, de entidades, de religiões, mas Deus
Só existe um. E é o meu e o seu Deus. Fique na paz, fique na luz. Até um outro dia.